Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos dar continuidade na disciplina de História. Conforme nosso cronograma, hoje vamos terminar nossa apostila do segundo volume. Faremos as páginas 20 até a página 24. Vamos estudar um pouco mais sobre formas de lazer, como o esporte e a leitura. Peguem os materiais e vamos lá! Uma das mais populares atividades do país, o futebol é apresentado como mais um exemplo de diversão de outros tempos. Originário na Inglaterra e inicialmente praticado apenas nos clubes das elites, com o decorrer do tempo o futebol ganhou espaço e foi profissionalizado, possibilitando a ascensão social de muitos jovens jogadores. Vamos acompanhar comigo a leitura? Um esporte que encanta gerações. Uma das formas de lazer mais populares no Brasil é o futebol. Há pessoas que preferem assistir aos jogos, outras só pensam em jogar. Esse esporte é praticado por crianças e adultos, tanto meninos quanto meninas, o que pode ocorrer em campinhos ou em estádios. Apesar dessa popularidade, nem sempre existiu futebol no Brasil. Há pouco mais de 100 anos, um brasileiro chamado Charles Miller trouxe da Inglaterra 2 bolas e um livro de regras do futebol. Assim começava a história dessa prática no Brasil. Inicialmente, esse esporte era praticado apenas por pessoas ricas, mas com o tempo tornou-se muito conhecido entre a população. Compreendendo a história. Na apostila de vocês temos uma imagem. Vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês pensem sobre elas. Essa imagem é antiga ou é atual? Como nós podemos verificar essa informação? Como a gente sabe se ela é antiga ou é atual? Quem são as pessoas da fotografia? E os jogadores de futebol dos dias atuais se vestem da mesma maneira dos retratados na foto? Vamos fazer a leitura da imagem comigo? Essa imagem é de um time de futebol da Sociedade Esportiva Ipiranga, em 1940, na cidade de Rio Negrinho, aqui em Santa Catarina. Para saber se essa imagem é antiga ou atual, a gente consegue observar pela característica da foto, que é uma imagem em preto e branco. A gente também observa ao lado, na legenda, que é uma imagem de 1940, então faz bastante tempo que essa imagem foi tirada, né? Agora, com base na imagem, faça o que a questão A pede. Pinte o quadrinho que indica o número de jogadores retratados. Então, vocês vão contar um por um e vão pintar o quadrado no número que representa a quantidade de jogadores. E agora a questão B, no caderninho, vocês vão indicar uma diferença entre o uniforme dos jogadores do passado, que é o uniforme que é apresentado na imagem, e o uniforme de futebol usado nos dias atuais. Se vocês observarem bem, tem uma diferença bem clara dos uniformes usados hoje em dia. Jogos para aprender e se distrair. Em outros tempos, as pessoas também se distraíam com jogos de mesa. Você já disputou jogos de mesa com familiares e amigos? Observe essas imagens. Dentre elas temos o dominó, o xadrez e o futebol de botão. No tempo em que não havia rádio e televisão, por exemplo, os jogos de mesa eram muito populares, pois eram uma das poucas diversões para os dias de chuva ou longas noites. Vamos fazer algumas atividades? Número 1. Dominó, futebol de botão e xadrez. O que esses jogos têm em comum? Número 2. Você costuma realizar atividades semelhantes às mostradas nas imagens? Em que momentos? Número 3. Geralmente, as peças do jogo de xadrez fazem referência à época dos castelos medievais. Recorte as imagens das peças da lateral dessa página e colhe-as no caderno.
Depois, com a ajuda de algum adulto, pesquise o nome de cada peça do xadrez. Então, vocês vão recortar ao lado aquelas peças e vão escrever lá no caderninho de vocês, no lado que vocês colarem, qual é o nome dessas peças do xadrez. Hora da leitura. A leitura nos acompanha em grande parte do dia. Por exemplo, na hora do café da manhã, quando lemos os rótulos dos produtos que estão na mesa, quando saímos de casa e nos deparamos com os nomes de ruas, avenidas e em muitas outras situações. Apesar da leitura fazer parte do nosso cotidiano, em alguns momentos também pode ser uma forma de lazer. Pense como é bom ir a uma biblioteca ou a uma livraria e encontrar um livro de nosso interesse. Aventura, comédia ou terror, o que importa é o gosto do leitor. Após escolher o livro de preferência, o leitor precisa apenas de um lugar agradável e confortável para ler e dar atenção à imaginação. Muitos são os benefícios que a leitura proporciona: desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, bem como o aumento do vocabulário também, conhecimentos gerais e do senso crítico. Além desses benefícios, com a leitura exercitamos nosso cérebro, o que facilita a interpretação de textos e leva a maior habilidade na escrita. Então, é lendo que a gente aprende a escrever também. Você sabia que podemos aprender sobre o passado com livros de literatura? Muitas vezes, as histórias, mesmo as imaginárias, revelam hábitos e costumes de uma época. Com essas leituras, podemos conhecer um pouco do modo de vida e da cultura de sociedades de diferentes tempos e lugares. Um exemplo disso são os contos de fadas. Eles podem não ser literalmente verdadeiros, mas eles contêm personagens antigos, carruagens e cavalos, moinhos de vento e castelos. Eles são produtos da história oral e da mudança de versões quando recontadas. Eles são sobre uma variedade de tipos de pessoas encontradas ainda hoje, como os ricos e pobres, perversos e bons, inteligentes e estúpidos. O universo dos quadrinhos. Você lê histórias em quadrinhos? Conhecidas como gibis ou HQs, as histórias em quadrinhos encantam adultos e crianças há bastante tempo. A Turma da Mônica é uma das mais populares no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos se chamava o Tico-Tico, criada há pouco mais de 100 anos. Além de histórias, essa revista continha passatempos e informações sobre a história do Brasil. Vamos fazer uma pesquisa? Registre na sua apostila. Número 1. Converse com um adulto sobre as revistas em quadrinhos de outros tempos. Depois, peça a ele para responder essas perguntas e registre as respostas. Letra A. Você lia revistas em quadrinho quando era criança? Quais? Letra B. Em que momentos você costumava ler histórias em quadrinhos? Então, essas respostas vão ser de algum adulto que vocês têm convivência aí na casa de vocês, tá bom? Pode ser mamãe, papai, vovô, titio, titia. Peça para eles responderem e vocês vão registrar a resposta ali na apostila mesmo. Agora, vamos retomar o conteúdo de toda a unidade, respondendo às atividades a seguir. Número 1. A respeito do lazer no Brasil em outros tempos, assinale V para as informações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. Primeira opção. As praças são espaços de lazer que existem há muito tempo nas cidades. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Segunda opção. O teatro surgiu na Grécia Antiga. Naquela época, os gregos encenavam comédias e tragédias. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Terceira opção. Os primeiros filmes de cinema eram coloridos e dublados.
Então, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Os primeiros filmes de cinema já eram coloridos e dublados? Quarta opção. No passado, as pessoas se reuniam para ouvir as histórias das radionovelas. É verdadeira ou falsa essa afirmação? E quinta opção. O futebol sempre foi um esporte popular no Brasil. Vocês vão colocar então V para as afirmações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. Número 2. Escreva o nome de 2 formas de lazer que você costuma vivenciar com seus amigos ou familiares. Essa resposta é pessoal. Terceira questão. Agora, desenhe, bem caprichado, colorido e sem canetinhas, um tipo de lazer que você imagina que existirá no futuro. Esse desenho também é pessoal, fica a critério de vocês. Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de colocarem o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!